Olá, a gente hoje vai trabalhar a diferenciação química da Terra. O nosso primeiro passo, antes de estudar as rochas, a gente vai estudar esse assunto, que é importante para a gente entender o arranjo dos elementos químicos no nosso planeta. A origem do sistema solar, ela é atribuída, como vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, a explicação mais aceita atualmente é relacionada ao Big Bang, que teria ocorrido em 13,7 bilhões de anos atrás, a partir de uma explosão cósmica, que é o que essa figura tenta nos ilustrar. Então, uma explosão primordial ocasionou o surgimento do universo como um todo, assim, então, do sistema solar. Como o nosso objeto de estudo é a Terra, porque a gente tem a Terra aqui, a gente não tem o acesso simples aos outros planetas, ao Sol, então nós estudamos a Terra e com base nela a gente consegue interpretar o que ocorreu com o sistema solar e ter esses indicativos. Mas as nossas pistas são relacionadas ao que ocorreu com a Terra. A hipótese da nebulosa, ela foi sugerida em 1755, tá? E o que seria ela? Uma nuvem de gás e poeira fina teria entrado num processo de rotação, e esse processo de rotação, causaria a origem do sistema solar. Então, a partir da rotação dessa nuvem de gás, de poeira, a transformação dele num disco, e depois esse disco foi se agregando, formando cinturões de fragmentos maiores, que aos poucos foram se coalescendo, foram juntando. No centro, a massa mais densa, atraindo os materiais que estão no entorno e mantendo esse formato, mantendo esse sistema em conjunto pela atração gravitacional, ficou o nosso Sol, e no entorno foram formando os planetas. Então, a gente tem aqui a formação dos planetas, até essa figura é muito interessante, que ela mostra os cinturões aqui, digamos, de asteroides antigos, que chegaram a formar esses planetas que nós temos aqui. O cinturão de asteroides que nós temos atualmente, que separa aqui os planetas terrestres, que são os mais próximos do Sol, e os planetas mais exteriores, ele demonstra para a gente como que teria sido esse disco anterior, com esses vários fragmentos que, após colidirem por milhões de anos, deram origem aos planetas, tá? Então, uma nuvem de poeira primordial dando origem ao sistema solar como um todo. O que vai mudar é, então, a proporção dos elementos químicos criados nesse momento nos planetas, Como a gente vai estudar, o processo de diferenciação química, ele ocorre em várias escalas. Então, aqui no sistema solar, a gente vai ver que os planetas mais próximos do Sol têm composições químicas diferentes, em quantidade, do que os outros aqui. Os estudos indicam, que provavelmente esses planetas gasosos, eles têm também um núcleo denso, que é o que mantém unido os materiais dele. Mas eles têm em proporção muito menor quantidade do que dos planetas terrestres, tá? Apesar dos planetas terrestres serem bem menores. Então, nesses planetas aqui, os próximos ao Sol, eles têm semelhanças, pois estão mais próximos, digamos, do núcleo, do nosso sistema solar, que é o Sol. E os que estão mais externos têm uma outra característica. Então, isso é uma diferenciação também, Diferenciação química do nosso sistema solar.
Então, nós conversamos sobre a nebulosa, né, sobre a formação do sistema solar e, por consequência, a formação do Sol, que se tornou o centro, né, da atração gravitacional do nosso sistema, porque a matéria começou a deslocar-se para o centro, acumulando-se como uma protoestrela, que foi a precursora do nosso Sol atual. Então, o protossol se tornou muito denso e quente. E então, o motor do nosso protossol, né, que gera essa energia, a atração gravitacional e a radiação que ele emite, é por causa da fusão nuclear, que é a que continua até hoje. E para a gente poder imaginar, né, a magnitude disso, dessa fusão nuclear no Sol, é o mesmo tipo de processo que ocorre numa bomba de hidrogênio. Então, alta temperatura, intensa pressão combinadas, né, os elementos químicos se fundem para formar o hélio. Né? Então, hidrogênios, átomos de hidrogênio juntos para formar o hélio. Então, o Sol emite parte dessa energia na forma de radiação, como grandes explosões. E a gente vê o Sol lá brilhando no céu todos os dias. Então, aqui nessa figura a gente consegue ver os 4 primeiros planetas diante do imenso tamanho do Sol e os 4 planetas exteriores. Tá? Os planetas terrestres, né, que são parecidos com a Terra, eles cresceram próximos ao Sol, onde as condições foram tão quentes que a maioria dos materiais voláteis se tornaram gases e evaporaram, né, em temperaturas baixas, então não puderam ser retidos. Até, né, a formação, por exemplo, de um núcleo diferenciado na Terra, e aí houve a atração gravitacional para segurar, por exemplo, a nossa atmosfera. Mas antes disso, grande parte dos voláteis da Terra foram perdidos. Então, né, por analogia, se existem planetas mais distantes do Sol que têm muitos gases, né, na sua composição, tanto que são chamados alguns de planetas gasosos, a Terra também já teve, só que a teoria é que eles perderam, por razão da temperatura alta desses planetas no início da sua formação. A diferenciação da Terra, então, é um processo que resultou numa diferença de camadas, né, na Terra, que resultou em inúmeros processos, né, por causa dessa diferenciação, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas o que causou, né, esse evento geológico? Por que a Terra é diferente dos outros planetas terrestres? Será que os outros planetas terrestres têm também essas mesmas camadas internas? Então, hoje, né, os cientistas chegaram ao consenso de que a Terra é o único planeta que possui esse tipo de estrutura dentre os planetas terrestres do sistema solar, tá? E que entre os planetas terrestres, somente mais um tem atividade tectônica, que seria Vênus, mas é um tectonismo diferente do nosso. Lá não existem placas tectônicas, como nós temos. Inclusive, lá o tectonismo chama tectonismo em flocos, porque são fragmentos que vão se quebrando e já são reabsorvidos pelo interior do planeta, né, e fundidos. E então é um processo mais rápido, que os geólogos creem ser um tipo de tectônica que ocorria no início da Terra, antes dela se diferenciar. Então, a diferenciação da Terra, ela criou essas camadas. Então, vamos revisar quais são as camadas da Terra? Crosta, manto e núcleo. O manto tem o manto superior e inferior, e o núcleo tem o núcleo interno e o núcleo externo. Essas camadas, como aqui mostra no desenho, essas são as camadas da divisão química da Terra.
Então, essa divisão é com base na composição. Então, as rochas da crosta são as que têm menor densidade dentre todas as outras rochas que compõem o interior da Terra. Tá? A gente pode chamar o material que tem aqui dentro do planeta de rocha, tá? Principalmente as que, né, são sólidas. Por exemplo, no manto, a gente tem o manto superior e manto inferior. O manto superior, ele é sólido e o inferior também. Mas qual que será que é a diferença entre ele? Né? Então, será que é a composição? Na verdade, a diferença do manto superior e inferior é que uma parte superior do manto, ela é sólida, mas ela é dúctil, ela é moldável. Então, ela consegue se movimentar. Senão, também não teria nem como ter as correntes de convecção, né? No manto, se tudo fosse rígido. Como que ia ter uma corrente de convecção? Como aquelas que formam na água, quando a água vai fervendo. Material mais quente sobe, material mais frio desce e formam as correntes de convecção. No interior da Terra, só é possível porque o material vai se movimentando, mesmo que muito lentamente, e esse processo vai ocorrendo. Então, essa divisão que eu estou comentando com vocês é a divisão química. E também aqui no interior da Terra, a gente tem uma diferença, um núcleo sólido e líquido. Então, ambos compostos principalmente de ferro e níquel. Só que o núcleo externo, os cientistas acreditam que ele tem um conteúdo um pouco, né, de oxigênio e enxofre, e o núcleo interno seja realmente sólido, composto, né, praticamente 100% de ferro e níquel. Então, muitos até brincam que tem um pequeno planeta dentro do nosso planeta. O núcleo seria esse pequeno planeta e o núcleo externo seria uma parte líquida. E a movimentação desse líquido aqui seria composto de ferro, causa, né, como se fosse uma bateria que acaba por gerar o nosso campo magnético. Então, a nossa estrutura terrestre, né, ela proporciona uma série de fatores que a gente conhece no dia a dia, né, como campo magnético terrestre, e a razão disso, né, os estudiosos aos poucos foram conhecendo melhor o planeta. A gente já vai ver, né, revisar como que eles reconheceram essas características. A gente tem aqui a divisão física, por propriedades físicas dessas rochas. Então, pegando um recorte aqui do início do manto e a crosta. Nós temos, né, a divisão física. Nós temos a crosta dividida em duas partes. Então, antes era uma coisa só aqui, na química. Aqui a gente tem crosta continental e oceânica. Juntas ela, com uma partezinha aqui do manto superior, a gente chama isso de litosfera, tá? Então, a placa tectônica, né, em si seria a nossa litosfera. A astenosfera é aquele nosso manto superior, que é sólido, mas é dúctil. E ele, né, que seria como se fosse o líquido, né, mas não é um líquido, no qual as placas tectônicas deslizam, tá? Então, essa estrutura aqui, ela, como que eu posso falar? Ela é fisicamente diferenciável, né, pela capacidade, pela estrutura dessas rochas. Aqui a gente tem a divisão química, mas a gente viu que também tem, né, entre na parte física se é sólido ou líquido. Mas, né, em composição, o manto todo, o núcleo todo, as duas partes, e a crosta, tá? Quando eu falo já de núcleo interno e externo, um é sólido e o outro é líquido, aí eu já estou falando de uma propriedade física. Mas a composição dele, química, é uma, digamos que é uma só. Por isso que é considerado tudo núcleo, tá?
Então, aquela estrutura que a gente estava trabalhando no slide anterior, ela foi definida, né, pela composição química, pelas propriedades físicas e, né, como que chegaram a essas conclusões, né? Aferindo por sismógrafos e terremotos. Então, usando a geofísica, tá? Então, quem não conhece muito ainda da geofísica, não sabe como funciona, né? Eu vou explicar nos próximos slides um pouquinho sobre como que usamos, né, os sismógrafos para poder conhecer o interior da Terra. E o estudo dos meteoritos. Os meteoritos do Sistema Solar, como a gente falou, eles se formaram no mesmo momento que todos os materiais do Sistema Solar. Então, esses meteoritos seriam uma matéria primordial, né? O que era a Terra antes dela ser o que ela é hoje. Então, antes da Terra se diferenciar, o que tinha na Terra? A mesma coisa que tem nos meteoritos, por exemplo. Então, quando cai um meteorito, né, como caiu outro dia lá no Nordeste, os pesquisadores querem estudar para pegar cada vez mais informações sobre o que tem, né, o que tinha na origem do Sistema Solar. Então, a gente reviu, né, as 3 camadas pela composição química do planeta. E agora, né, eu vou explicar rapidamente para vocês sobre o processo físico que permite diferenciar uma rocha da outra, né, usando a geofísica. Então, a geofísica ela usa as ondas sísmicas, S e P. P de primárias e S de secundárias. As primárias se propagam primeiro, por isso que elas têm esse nome. E as secundárias se propagam, né, logo após, com uma velocidade um pouco menor, e elas são ondas, né, sísmicas cisalhantes. Então, elas movimentam o material, né, em 2 direções. A onda P, ela comprime e expande o material. Então, pode ocorrer em sólidos e líquidos. Mas a onda S, ela precisa que o meio tenha uma continuidade, senão ela não consegue se propagar, ela se perde, ficando somente a onda P. Então, como que eu vou fazer, por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e for balançar ela formando ondinhas, né? Parecidas com essas aqui, formando essa ondulação. Eu consigo fazer porque o papel é sólido. Eu conseguiria fazer isso com água? Pegar em 2 lados da água, por exemplo, e sacudir para fazer onda? Não. Então, as ondas S, elas não se propagam nos líquidos. Então, como que isso funciona? O que isso resulta, professora? Aqui a gente tem um perfil de ondas S e P no interior da Terra. Então, aqui a profundidade aumentando. Então, o manto, núcleo externo e núcleo interno. A crosta aqui, né, como a gente sabe, ela é muito pequena em relação às outras camadas da Terra. Aqui, inclusive, tá, né, exagerada, ela tá aparecendo aqui. Mas a gente consegue observar que o perfil de propagação das ondas, ele muda. Mas muda em relação ao quê? A velocidade. Então, a velocidade das ondas sísmicas se altera de acordo com o meio que ela está. 2 coisas principais que alteram a velocidade das ondas sísmicas são se o meio é sólido ou líquido e o quanto rígido ele é. Então tá, é sólido, mas é mais rígido. É sólido, mas é menos. É dúctil. É líquido. Então, se o líquido não se propaga no sólido rígido, ele vai ter as maiores velocidades. Então, quanto mais rígido o material, mais rápido a onda vai se propagar. Onde que a gente vê a onda P se propagando mais rápido? Ela vai aumentando à medida que vai entrando no manto. Então, até chegar aqui na interface do manto com o núcleo externo, a gente vê a velocidade das ondas, né, saindo de 8 até 13.
sendo que as ondas S também aumentam um pouco, mas menos, né? Pela própria característica dela, ela tem uma velocidade menor, mas ela sim, né, aumenta no manto. Então, com a profundidade, os cientistas identificaram que o manto vai ficando mais rígido, tá? E no núcleo externo, as ondas S não se propagam. Elas só vão trazer resposta novamente no núcleo interno. E aqui a gente tem a onda P, que continua se propagando, só vai variando, né, a velocidade. E há três momentos, três locais nesse perfil que a gente vê, né, as descontinuidades. Então, onde a gente tem essa divisão aqui, esse baixo rápido aqui na velocidade da onda P, aqui nessa interface e aqui nessa outra, a gente tem duas descontinuidades. Então, a gente identifica que mudou alguma coisa naquele material. E como já era um consenso que o núcleo tem uma composição semelhante em todo o núcleo, então o que teria mudado? Se ele é sólido ou se ele é líquido, né? E aqui a gente tem o perfil do manto antes na crosta a velocidade menor, tá? A gente vai ver. Nós falamos bastante no slide anterior do manto e do núcleo. Agora vamos falar do manto superior e da crosta. Então, a gente conversou sobre as descontinuidades, né, a de Gutenberg, que é aquela entre o núcleo externo e o manto inferior. Então, a gente tem, sabe aquela diferença grande de velocidade, né? É quando sai do manto para o núcleo externo, que é tido como sendo líquido, né? Então, outro local que a gente tem descontinuidade é na descontinuidade de Morro, ou Mohorovic, que é essa zona de baixa velocidade aqui. Então, a baixa velocidade das ondas sísmicas nessa parte aqui da crosta com o manto superior, ela, né, é chamada de descontinuidade de Mohorovic. E onde é que ela ocorre? Ela vai ocorrer nessa parte aqui que a gente tem uma queda expressiva aqui da velocidade da onda P. Então, é uma zona com baixa velocidade e após, né, sair do manto superior, a gente tá no manto aqui inferior e as ondas P vão aumentando, né, expressivamente a velocidade dela. Então, a gente tem a crosta, o manto superior, uma zona de transição e aí depois vai aumentando. Então, o manto é conhecido, né, por ser mais sólido à medida que ele se aprofunda, tá? Então, a gente tem esse modelo clássico de divisão das camadas da Terra, não é à toa, é a partir de estudos geofísicos, estudos da sísmica da Terra. Agora a gente vai falar sobre a diferenciação química da Terra mais aprofundadamente. Um processo que ocorre, né, a partir de quando a Terra passou de um corpo rígido, indiferenciado, tudo igual, que nem os meteoritos que caem, né, hoje em dia aqui na Terra, e passou a ser esse planeta com camadas químicas e fisicamente diferentes. Então, quando que ocorreu? Que momento foi esse que a Terra conseguiu energia suficiente para ela se fundir? Então, a fonte, né, discutido amplamente, né, à medida que vai se descobrindo novas coisas, continua a ser discutido. Mas até o momento, é tido como, para os cientistas, que as fontes de calor que originaram, que deram início a essa fusão da Terra e permitiram a diferenciação química foram os impactos, né, de meteoritos e principalmente o que foi responsável pela formação da Lua, porque foi um impacto, né, extremamente grande, né, com um corpo celeste do tamanho de um planeta que colidiu com a Terra. E esse impacto ocasionou muita energia.
e o decaimento também radioativo dos elementos químicos que compõem, né, a Terra. Algo que ocorre até hoje, né? Tanto que é utilizado, né, para produzir energia nuclear, né, em usinas nucleares, esse tipo de energia radioativa. Então, quando que ocorreu esse processo de diferenciação? Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, tá? Após o grande impacto, né, do corpo celeste, o tamanho de um planeta, que acabou ocasionando a formação da Lua, né, deu-se início à diferenciação da Terra. Então, isso ocorreu, né, num período em que tinha muito mais era muito mais frequente ter impactos entre os corpos, né, que estão no sistema solar, porque tinha muito mais meteoritos, né, meteoros, né, orbitando, né, pelo sistema solar. Então, a quantidade de choques era muito grande. E como que a gente sabe que era muito grande? Inclusive, após a Lua ser formada, ela apresenta hoje em dia inúmeras crateras de impacto. Inclusive, então, os cientistas interpretam que a Lua foi formada antes de um grande evento que eles chamam de bombardeio pesado. Então, tanto a Terra quanto a Lua já tinham se separado, né? Após uma grande colisão. E a Lua, orbitando em torno da Terra, recebeu uma grande quantidade de choques. E por isso que hoje em dia a gente vê ela lá com aquelas crateras, que são uma característica marcante da Lua. Mas como é que eles sabem por que ficou, né, essas marcas lá e na Terra não tem tantas? Então, na Terra, a gente tem crateras de meteoros mais recentes, não de 4,4 bilhões de anos. Por quê? Porque na Terra a gente tem tectônica de placas e essa tectônica acaba por apagar alguns registros geológicos. Na Lua, a gente não tem tectônica de placas. Então, não tem placa sendo subductada, sendo fundida. Então, é como se aquele registro nunca fosse ser apagado, porque ele não vai ter processos que vão destruir ele, tá? Então, a gente discutiu no slide anterior sobre a formação da Lua, né? Sobre esse primeiro episódio da história da Terra. Então, aqui a gente tem uma fita, né, da cronologia da história da Terra. E aqui no início, então, em torno de 4,5 milhões de anos, aconteceu muita coisa. A Terra se formou a partir, né, do disco de formação do sistema solar. A acreção de diversos planetesimais, né, formaram a Terra. Um choque de um corpo, né, maior acabou por formar a Lua e, né, acrescentar material na Terra. E, né, depois desse momento é tido como teve um momento de muitos impactos, né, ainda de meteoros. Então, a gente tem esse primeiro episódio da história da Terra, ele foi reconhecido, né, é estudado até hoje pelos meteoritos, pela superfície da Lua, né, até já foram feitas diversas missões para a Lua, para a coleta de material, e tanto à distância, por sensoramento remoto. Então, a gente conhece esse início da Terra por dados de fora. Mas a gente tem grãos de minerais, os mais antigos são de 4,4 milhões de anos, encontrados em rochas muito antigas, né? Um mineral chamado zircão, e ele, né, traz uma idade, né, muito antiga. Então, logo após todo esse evento, então logo após o primeiro momento que a Terra já estava diferenciada. Então, a Terra teve uma história aqui inicial cheia de bombardeamentos e que possibilitou, né, a formação dessas camadas que nós conhecemos hoje em dia. Nesse momento, nós vamos trabalhar agora os processos de diferenciação. A diferenciação vai ser, então, a separação
dos mais densos, dos menos densos. Os menos densos passam a tender a flutuar e os mais densos a afundar. Isso se a gente imaginasse como se fosse material rochoso num copo, mais denso para o fundo. Como o material, né, rochoso, a terra, é aproximadamente uma esfera, onde vai tender a se aglutinar, onde seria o fundo, né, da terra? É no centro, né, onde a gente tem mais atração gravitacional. Nas partes mais externas, então, tendendo à superfície da Terra, os materiais menos densos tenderam a ir, tá? Então, a massa fundida, que quando começa a fundir uma rocha, ela é geralmente menos densa. Então, o que funde primeiro são os menos densos também. E esses menos densos, então, tem ponto de fusão menor. Como vocês já estudaram, né? Quais são os minerais que se fundem primeiro? Então, a gente tem que ir, né, lá na série de Bowen, que vocês estudaram em mineralogia. E essa massa que funde primeiro, ela vai estar rica em elementos incompatíveis. Já o resíduo que fica, vai ter por consequência os minerais com maiores pontos de fusão, ele vai ser rico em elementos compatíveis. É o nome que a gente dá. Então, aqui a gente tem nessa tabela a classificação química dos elementos de acordo com a sua compatibilidade. Então, temos os elementos siderófilos, cancófilos, litófilos e atimófilos. Então, os elementos atimófilos vão tender o quê? Vão ser os elementos mais leves, digamos assim. E eles vão tender a ir mais para cima. Os litófilos são esses que a gente conhece mais aqui na crosta, lito, né? De litosfera, de rocha. Os calcófilos e siderófilos, a gente vai ter eles nas partes mais internas do planeta. Os calcófilos mais no manto, né? E os siderófilos mais a ver com o núcleo. Mas ambos, né, vão ocorrer no manto. Então, aqui a gente tem um exemplo de como seria o material geológico fundido da Terra. No primeiro momento, quando ela teve energia suficiente para fundir. Fundindo aquele material rochoso, né, todo, digamos que toda da Terra. A parte mais densa, ela é composta, né, ela tem elementos químicos siderófilos, estes aqui. Se vocês forem olhar, são elementos valiosíssimos, né, hoje em dia no mercado. Por exemplo, o ouro, né, então o estanho, rubídio, níquel, platina. Em segundo lugar aqui, os calcófilos, outros elementos também muito importantes, né, comercialmente. Os litófilos vão estar nos minerais mais comuns que nós conhecemos, em grande ou em pequena quantidade. Então, os álcalis, que vocês já conhecem, que nós temos nos feldspatos, então é muita quantidade na Terra, na crosta. E sílica, né? Também muito importante. E oxigênio também. Oxigênio também a gente tem na litosfera. É um elemento litófilo. Ele está na maioria dos minerais que nós conhecemos. E os elementos atimófilos, que vão se concentrar na fase gasosa, né? Então, esse tipo de afinidade é chamada de afinidade alquímica. E esses elementos vão se concentrar juntos, tá? Então, a gente vai tender a ter minerais com esses elementos nas diferentes camadas da Terra. Então, é como se fossem famílias. A família litófila, ela sempre costuma se associar. A família dos siderófilos também. Então, você
dificilmente vai ter um conjunto, né, desse se você, em rochas, uma rocha, por exemplo, um arenito. Você não vai ter esse tipo de associação mineralógica siderófila e calcófila, tá? Vai ser principalmente litófila. Você vai ter minerais compostos desses elementos químicos. Por quê? Porque eles não são compatíveis com aquela assembleia mineralógica, com aquele local, que eles são muito densos, esses minerais formados aqui, por exemplo, por elementos siderófilos. Então, eles vão tender a outros tipos de situação geológica. Então, a gente vê aqui a tabela periódica e a divisão dos elementos. Então, a gente vê a maioria em vermelho, como os litófilos, os siderófilos aqui nesse tom de azul e em amarelo os atimófilos e em laranjado, aqui clarinho, os calcófilos. Então, a gente tem essa divisão, tá? Ela foi feita com base em quê? Com base nas associações mineralógicas que existem. Lítio costuma estar associado a berílio. Lítio não costuma estar associado a ouro, a níquel, porque eles são de características diferentes. Mas podem ocorrer exceções. A gente então vai ter esses elementos químicos formando minerais com essas afinidades geoquímicas, tá? Então, após a gente relembrar, né, essa questão da diferença das camadas da Terra, vamos revisar como que é o núcleo terrestre. Então, o núcleo da Terra, a camada mais interna, né, da Terra, ela tem o núcleo sólido interno e o núcleo externo líquido, composto principalmente de ferro e níquel. E ele é extremamente quente, a pressão é alta, né? Então, mas por que tem uma parte líquida e uma parte sólida, né? Então, a gente vai ver aqui que o núcleo externo é líquido, por quê? Como, por exemplo, que nem em uma siderurgia. Quando eles vão fundir o ferro e moldar para fazer alguma ferramenta. O ferro, ele se cristaliza, ele se funde a temperaturas baixas quando comparado a outros materiais. Por exemplo, a cerâmica. Então, a gente pode usar moldes de cerâmica para fazer ferramentas, para você jogar o ferro em cima. Por quê? Porque o ponto de fusão do ferro é mais baixo. Então, ele pode ser colocado líquido sobre o molde e aí ele vai esfriar e formar a ferramenta que é necessária. Então, a isso é atribuído o núcleo externo ser líquido, porque o ponto de fusão dos minerais que compõem o núcleo externo é menor, apesar, né, da alta pressão, mesmo assim ele consegue ser líquido. E o núcleo interno, por quê? Que ele seria então formado por ferro e níquel e ele seria sólido em contrapartida. Então, no núcleo interno, o ferro, né, ele é muito mais puro e ele foi para o interior da Terra pela questão da densidade. Então, no núcleo externo, a gente tem o ferro já associado a outros elementos químicos e, por consequência, diminuindo, né, a densidade. Então, temos sim elementos além de ferro e níquel no núcleo. O núcleo externo é atribuído que ele tenha enxofre, oxigênio, magnésio também. E, né, no núcleo interno seria a parte mais pura, né, de ferro que teríamos no planeta. Então, a afinidade do ferro em se ligar com enxofre e o oxigênio possibilita que no núcleo externo tenha uma composição diferente
diferente do núcleo interno. E por isso o comportamento diferente diante da altíssima temperatura e pressão no interior da Terra. Tá? O manto. Vamos analisar também alguns aspectos do manto. Que ele tem, né, a densidade intermediária entre a crosta e o núcleo, a gente já revisou isso. A densidade vai de 3,2 a 5 gramas por centímetro cúbico, né? Então, vai ficando mais denso. Vimos também que vai ficando mais rígido o manto, à medida que é mais profundo. E, né, a composição, a gente sabe que é é muito diferente das rochas da crosta, que a gente vai ver agora. Na crosta, a gente tem esses elementos químicos aqui. Vocês vão ver que a maioria deles são os elementos químicos litófilos, os que nós temos em mais quantidade, tá? Então, a gente vai trabalhar com os elementos químicos litófilos. Na maioria das vezes, é eles que a gente vai ver, é eles que a gente vai comentar quando estiver falando de crosta. Então, a crosta, ela é dividida em duas, continental e oceânica. A gente acaba falando sempre dessas siglas CIMA, CIAL, né? Crosta continental, sílica e alumínio, e crosta oceânica, sílica e magnésio. Mas a gente tem inúmeros outros elementos químicos, né? Esses seriam os principais. Então, a gente tem, na crosta continental, rochas com baixo teor de magnésio e ferro. Então, ela é a nossa parte onde a gente tem os minerais mais leves, com maiores pontos de fusão, né? Quer dizer, menores pontos de fusão. A crosta oceânica, ela já tem, né, uma composição diferente, mais parecida lá com o nosso manto. Por quê? Ela é mais densa pela sua composição, pelas suas rochas. Então, são rochas compostas de minerais diferentes que compõem a crosta continental. Então, a gente tem aqui o perfil das rochas da crosta oceânica e crosta continental. Qual que é a diferença? As rochas são diferentes. Então, a parte mais inferior da crosta continental vai ter rochas ultrabásicas. Mas acima dela, a gente vai ter rochas muito menos densas, como granitos, como as rochas sedimentares, ou até metamórficas, né? Compostas de minerais que vieram de um granito ou de alguma rocha sedimentar. Então, a gente vai ter presença de muito feldspato, muito quartzo, né? Muitos álcalis aqui, que são mais leves. E aqui na crosta oceânica, os minerais vão ser quais? Olivina, piroxênio, anfibólio. Então, a gente estava falando dos diques, dos gabros, dos peridotitos, bonitos, que são as rochas que a gente vai ter na crosta oceânica. É claro que a gente vai ter uma camadinha lá de sedimento, porque o oceano está embaixo d'água, então vai ter essa formação de rochas sedimentares, né, do oceano, marinhas. Mas essa é a sua parte superior, tá? A raiz de uma crosta oceânica, ela vai ser praticamente, né, rochas com alto teor de ferro e magnésio. Então, como resultado da diferenciação, a gente comenta que seria o quê? Já falei durante a apresentação várias vezes sobre ele. O campo magnético terrestre, então, ele é formado como efeito dessa diferenciação. E ele tem influência sobre vários itens, né, que a gente conhece na Terra. Por exemplo, a atmosfera, ela é, né, muito influenciada, a existência dela por causa do campo magnético. A formação de rochas também com identidade magnética diferente, porque o campo magnético ele pode se alterar, né, com o tempo, mudar os polos, inverter os polos norte e sul, e ele vai mudando aos poucos de acordo com os anos também. Então, isso por causa do movimento, né, do dínamo que tem lá no nosso núcleo externo.
Então, como revisão da aula, a gente tem esse texto do próximo slide, que é uma receita de bolo. O bolo é a terra. Então, aqui vocês vão ver que temos os diversos elementos químicos e mostrando, né, o que eles vão fornecer. Cada camada, né, vai ter uma afinidade, litófilos, calcófilos e siderófilos, para formar nosso planeta de acordo com os ingredientes usados. Então, as camadas do bolo são as camadas da Terra. E essas camadas só foram possíveis de se formar pela diferenciação, que foi causada pelo quê? Pelo calor, pela fusão. Então, na hora inicial de formação da Terra, é como se fosse a massa do bolo, tudo junto e misturado. Na hora que a gente põe para assar o bolo, ele vai fundir. O que for mais denso, o que for menos denso, né, durante o período que aquele calor age, vai permitir que esses materiais se movimentem. Então, pela alta temperatura que foi formada a Terra, né, e pela quantidade de tempo, a Terra conseguiu se diferenciar. Então, ela não solidificou até hoje. Então, nosso bolo não terminou de assar. Só o bolo que a gente faz lá, um bolo lá no forno da nossa casa. Ele assa rápido, ele endureceu, pronto. E o que nós queremos é que ele fique homogêneo. Mas na Terra, essa fusão continua. Esse calor continua lá dentro do nosso planeta. E as camadas continuam se diferenciando pouco a pouco. Então, esse processo de fusão na formação do bolo da Terra não terminou ainda. Então, aqui a gente tem um bolo, né, só para ilustrar como seriam, né, as camadas da Terra, mas a gente sabe agora, né, que isso aqui só foi possível porque a gente teve uma fonte de calor, que até hoje, né, a gente tem muito calor interno na Terra, calor no núcleo. Então, a gente continua tendo esse processo de diferenciação, que é o motor, né, para a convecção no manto, que é o motor para o movimento das placas tectônicas, que, né, ocasiona todas essas mudanças aqui na crosta terrestre, que é onde temos a biosfera, né, e a atmosfera interagindo. Então, essa aula de introdução sobre a diferenciação química da Terra, ela é muito importante para a gente resgatar essas partes da geoquímica, que são importantíssimas para a gente entender os tipos de rocha, onde elas estão e como que elas são relacionadas, tá? Então, esses são os livros que eu usei para fazer esses slides e aí eu vou passar uma atividade sobre esses slides a seguir.